Hoje eu vou falar sobre um tema até semelhante, no que eu falei da última vez. Acho que estamos precisando ouvir, eu com certeza principalmente, porque eu que estou falando, porque é o tema que me veio à mente depois de mudar algumas vezes. Então, não há caminhos na vida sem obstáculos. O planeta Terra é nossa escola de desenvolvimento espiritual. E em toda a escola existem lições que precisamos assimilar e testes de verificação do nosso aprendizado. Quem foge da escola não aproveita os benefícios do progresso e melhoria que o estudo assimilado proporciona ao aluno aplicado. Então, aqui está se fazendo uma comparação à nossa vida, a cada vez que aqui reencarnamos ainda neste planeta, de provas e expiações ainda, que está se comparando como a uma escola de desenvolvimento espiritual, onde nós aprendemos as lições e nós temos os testes, como numa escola, para verificar se houve o aprendizado. Então, os testes são as dificuldades, são os problemas. A cada problema que nos aparece é como um teste que está nos testando para ver se aprendemos, se estamos aptos àquela dificuldade, se já podemos passar para outro nível, como numa escola. O desânimo e a revolta impedem que a criatura retire do lodo das dificuldades o lírio do seu progresso material e espiritual. Se nós desanimarmos ou nos revoltarmos, nós não conseguiremos tirar das dificuldades os lírios. Os lírios seria o quê? A verificação que nós progredimos espiritualmente. Se nós agirmos com desânimo e revolta, nós não vamos ter o aprendizado, nós não vamos mostrar o que sabemos, não vamos poder colher as flores deste aprendizado. A aceitação dos nossos problemas representa a primeira etapa da solução que haveremos de encontrar, caso não fiquemos prisioneiros da apatia ou da rebeldia. A aceitação é a chave que nos liberta da prisão. Então, nós temos que aceitar aquelas dificuldades e olharmos por um outro ângulo, como um ângulo de o que a vida está querendo de nós. O que eu preciso mostrar com essa dificuldade? O que Deus está tentando me mostrar? Como eu posso sair dessa dificuldade? Como eu posso mostrar que aprendizado eu obtive? Um aprendizado suficiente para, diante dessa dificuldade, eu ainda colher os lírios dessa dificuldade, desse aprendizado. Quando nos deparamos com obstáculos, precisamos observar quais as lições que as dificuldades do momento estão nos trazendo. A vida é uma sala de aula e os obstáculos são os professores do nosso aprimoramento. Invariavelmente, cada problema traz em si uma mensagem de renovação. Cada problema funciona na nossa vida como um professor que está nos testando para ver se nós aprendemos a superar aquela dificuldade. Se nós já tivemos um aprendizado suficiente para não termos mais aquele tipo de dificuldade na nossa vida. Porque as dificuldades se repetem muitas vezes porque nós ainda
não assimilamos, não aprendemos a sair delas, não a olhamos ainda com os olhos do professor que está nos testando. E eu preciso mostrar o meu melhor. Eu preciso mostrar que eu aprendi, que eu sou capaz de superar aquela dificuldade. E não me revoltar, me desanimar, me tornar apático, me tornar sem aceitação. Não. Temos que aceitar, porque é com essas dificuldades que nós crescemos. É com as dificuldades das nossas vidas que nós conseguimos progredir. A doença traz em si uma lição quando nós estamos doentes. Então, esta dificuldade, a doença, é um professor para nós. E ela está nos ensinando o quê? Que lição ela está nos ensinando? A valorização da saúde. Por que que muitas vezes a gente está doente, aí a gente pensa assim, oh meu Deus, estava tão bom, eu estava tão bem, estava tudo tão em paz, mas será que eu valorizei? Será que naquele momento eu tive essa consciência que estava tudo tão bom? Porque a doença apareceu. E ela apareceu para que eu valorize a saúde, para que eu a olhe como um teste para ver se eu já passei por aquele teste. Se o aprendizado que eu tenho é suficiente para eu não passar mais por essa prova. A decepção é a mestra que nos ensina a discernir o certo do errado. Então, quando nós nos decepcionamos, é a hora que a gente começa a ponderar o que é certo, o que é errado, por que eu me decepcionei? Será que eu esperei muito daquilo? Será que eu esperei de alguém aquilo que ele ainda não pode me dar? O parente difícil é o professor rígido, que nos ensina antigas lições de amor e paciência, e que até o momento não fomos capazes de assimilar com eficiência. Então, muitas vezes, nós reclamamos, ai, aquele parente, como é difícil lidar com ele, como é difícil viver ao lado dele, como é difícil a vida junto dele. Mas essa dificuldade está nos ensinando, está nos pondo à prova se nós temos o amor suficiente, a paciência suficiente para estar ao lado desse parente difícil. Ou será que nós somos sempre fáceis? Ou será que nós nunca fomos também um parente difícil na vida de alguém? Ou até mesmo ainda somos parente difícil na vida de alguém? Os obstáculos sucessivos, um atrás do outro, nos induzem, nos levam ao aprendizado da perseverança, sem a qual nenhuma vitória se estabelece. Então, quando nós temos dificuldades uma atrás da outra, o que elas estão nos mostrando? Que nós sejamos perseverantes, que continuemos a olhar essas dificuldades como testes de aprendizado. Ah, não adianta, não passei, não sou paciente, eu não tenho paciência, não consigo lidar com esse parente difícil. Tudo bem, foi feito o teste. E o teste verificou o quê na escola da vida? Que você ainda não aprendeu essa lição. Então, o que acontece? A vida vai repetir a lição. E vai repetir, e vai repetir, até que nós aprendamos. As dificuldades são as grandes professoras do nosso desenvolvimento, porque nós ainda, no planeta de prova e expiação, nós ainda não conseguimos progredir sem as dificuldades. Nós ainda precisamos delas.
é aquele professor rigoroso que nos obriga a estudar e, assim, assimilar o conhecimento, que abre as portas ao nosso progresso. Então, as dificuldades são assim. São aqueles professores que estão ali no nosso pé, que querem que a gente aprende, que briga com a gente porque nós não estudamos o suficiente para adquirir o aprendizado. E nós olhamos torto para ele, ficamos com raiva dele, queremos até que ele saia da nossa escola da vida, porque ele está nos cobrando que nós aprendamos, que nós estudamos para vencer as dificuldades e não ter mais esta ou aquela, e irmos eliminando. Por exemplo, lidar com um parente difícil. Quando nós já tivermos amor suficiente e paciência suficiente para lidarmos com qualquer parente difícil, que ele não nos desequilibre e nós consigamos assim ajudá-lo, então nós não teremos mais essa dificuldade do parente difícil. Até mesmo porque, mesmo ele sendo difícil, para nós ele não será, porque nós teremos paciência e amor para lidar com ele. A carência econômica nos ensina a importância do trabalho. Quando nós temos dificuldades financeiras dentro do nosso lar, o que ela está ali nos ensinando, essa dificuldade? Está nos mostrando a importância do trabalho, que é através do trabalho que nós iremos tirar o sustento do nosso lar, que nós conseguiremos manter o nosso lar com alimentação, com remédios, com aluguel, com escola de filhos e assim por diante. Então, ela nos mostra isso, ela vem nos ensinar isso. E o desamor de alguém por nós nos mostra a necessidade de nos amarmos. Quando a vida nos mostra alguém que sente por nós um desamor, e aquilo às vezes nos machuca, mas porque nós estamos olhando por outro ângulo. Nós temos que olhar aquela dificuldade como um teste, como um professor que está me aplicando um teste para ver se eu aprendi a lição. E a primeira coisa que nós temos que fazer, o primeiro amor a quem nós temos que dar, é a nós mesmos. Então, nós temos que nos amar. Se o outro nos ama, que bom. Se o outro não nos ama, que pena. Quem sabe um dia ele vai nos amar, mas eu o amo. Isso é o importante, porque quando eu me amo, eu sou capaz de amar o meu próximo. Se eu não amo nem a mim, é difícil eu amar o meu próximo. E o desastre financeiro nos mostra que a vida pode ser vivida com mais simplicidade. Quando, porventura, nós perdemos emprego, nós, por algum motivo, quebramos quando temos algum comércio, o que é que a vida está nos mostrando? Está nos mostrando algo que a gente só aprende, muitas vezes, quando a gente já está bem mais velho. Que a gente aprende que a gente não precisa tanto para sobreviver. Que a gente não precisa correr tanto atrás do dinheiro. Ele é importante? Sim, mas também tem muita coisa importante. O tempo dedicado à nossa família, aos nossos filhos, a nós mesmos. Então aí a gente percebe que a gente não precisa tanto para viver, que a gente pode viver com mais simplicidade. E aí sobra mais tempo para a gente ter mais qualidade de vida para com os nossos. E muitas vezes, quando nós ainda somos mais novos, nós temos aquele desespero
de correr, correr, correr. Nós temos que correr atrás do dinheiro, nós temos que correr. Já passou do horário, mas eu tenho que continuar. E eu tenho. E aí, quando a gente chega a uma idade mais madura, a gente percebe que não precisava de tudo aquilo, que a gente perdeu tantos momentos, que a gente poderia ter investido em nós, na nossa família. Então, que isso nos sirva de lição. É a lição que a vida está nos mostrando. A gente às vezes não percebe isso, então a vida bota uma dificuldade bem grande financeira. Aí a gente não vai ter muito para viver. Aí vai nos sobrar mais tempo. Como agora, nessa época da pandemia. Muitos estão trabalhando em casa. Então, muitos estão tendo o prazer de conhecer realmente a sua família. De conviver com a sua companheira, com seu companheiro, de conviver com seus filhos, de saber do que eles gostam. Porque na correria do dia a dia, não, não conseguia fazer isso. E muitas vezes você corre, corre, corre atrás do dinheiro, atrás do dinheiro, atrás do dinheiro. Só que quanto mais você corre, mais você gasta. Você vai continuar então sem dinheiro. Então talvez seja o momento onde que vem essa dificuldade para a gente aprender essa lição. Espera aí, dá para eu ir mais devagar, sobrar mais tempo para mim, para os meus, para ter uma qualidade de vida melhor. Eu posso ir mais devagar. Não preciso sair loucamente atrás do dinheiro. É a situação desafiadora que faz despertar em nós a coragem de que não sabemos ser possuidores. Quando nós temos uma situação desafiadora, a gente mostra uma coragem que até então nem nós sabíamos que tínhamos. É a vida ensinando. É a lição do desafio. O desafio vem e aí você mostra como resposta a coragem, que nem você às vezes sabia que tinha, mas você tem a coragem para vencer aquele desafio. A perda de um ente querido, que nos abre os olhos para amarmos as pessoas enquanto elas estão ao nosso lado. Quantas pessoas que a gente vê que perdeu alguém da ente querido, e aí essa pessoa diz assim: por que que eu não disse que eu amava? Por que que eu perdi tanto tempo brigando? Por que que tantas vezes ele me pediu que saíssemos, que passeássemos e eu nunca tinha tempo? Então, quando a gente tem a dor da perda de um ente querido, o que que essa dor vem nos mostrar? Que nós temos que amar as pessoas e mostrar esse amor enquanto elas estão ao nosso lado. Porque depois a gente vai ter o remorso, nós vamos achar que nós poderíamos ter feito isso ou aquilo. Mas aí, se nós aprendermos o que a vida está nos ensinando, nós agiremos de forma diferente. E quando nós perdermos um ente querido, nós vamos estar tranquilos, porque nós fizemos e amamos tudo quanto podíamos. Quando a dor vier nos visitar, mudemos então o ângulo pelo qual enxergamos o problema. Olhemos a situação como um tratamento espiritual. Da mesma forma que uma pessoa se submete a uma cirurgia para remover um problema de saúde, tenhamos calma e fé. A dor está nos visitando como um tratamento. Nós estamos sendo tratados. Está sendo nos tirado aquela doença que nos afligia.
Tão logo iniciemos essa cirurgia interior, que vai renovar os nossos pensamentos, vai remover aqueles errados que tínhamos, e vamos mostrar sentimentos e atitudes que já não refletem o melhor que já somos capazes de fazer. Então a dor vem como se fosse uma cirurgia. Ela vai fazer com o sofrimento a que passamos a ser retirado de nós tudo aquilo que estava nos fazendo mal. E assim nós vamos nos renovar, nos tornar pessoas melhores em pensamentos e sentimentos, e vamos ter novas atitudes, não aquelas que tínhamos outrora a dor, porque a dor vai ter nos ensinado a sermos melhores. Só que, como diz lá atrás, desde que não nos revoltemos, não nos desanimemos. Porque tem pessoas que, com algum problema, com alguma dor, com alguma doença, ao invés dela tirar o aprendizado, ela se revolta. Ah, assim também não dá. Eu oro tanto, eu ajudo tanto, eu faço tanto e ainda me vem esse problema? Ah, não, agora também eu desisto. Desiste de se melhorar, de se evoluir, de se progredir, de se tornar um ser melhor. Que é isso que estamos fazendo aqui, na escola da vida, de progressão espiritual. Sendo a vida uma grande sala de aula, a cada problema temos um mestre, então. Por isso, uma pergunta é fundamental para sermos aprovados na escola da vida. Que pessoa preciso me tornar para resolver esse problema? Então, diante das dificuldades, é aonde a gente se pergunta: o que eu preciso me tornar? O que a vida espera de mim? O que Deus está tentando me mostrar com essas dificuldades, muitas vezes sequenciais? Está tendo um motivo para isso. Se está vindo essa dificuldade, é porque eu ainda não aprendi a resolvê-la. Eu ainda não me tornei o ser que eu preciso me tornar para que as dificuldades não me venham uma após a outra. É nessa pessoa que a vida quer me transformar, numa pessoa melhor, uma pessoa que aprendeu com a dor. A sabedoria divina não vai tirar os nossos problemas, enquanto não aprendermos as lições que elas nos trouxeram. Então não adianta nós orarmos e pedir: meu Deus, me tire essa doença, me tire esse problema, me tire essa dificuldade. Não vai ser tirada. O que pode acontecer é que Deus vai nos dar força para vencermos aquela dificuldade, para superarmos aquele problema. Mas enquanto não agirmos diferentemente, os problemas vão se repetir. Às vezes a gente se pergunta: nossa, mas parece que eu já vivi isso. Já aconteceu desse jeito essa dificuldade. Por que que então ela está se repetindo? É aquela lição na escola que eu não aprendi, que eu não tirei o aprendizado suficiente. Aí o professor, que é a vida, veio me ensinar de novo. E se eu novamente não aprender, daqui a pouco ela vai voltar de novo para me ensinar. Enquanto eu não passar no teste e for aprovado, eu vou ter o problema, a dificuldade, que eu ainda não consegui tirar proveito dela e assimilar a lição.
Deus apenas quer uma versão melhorada de nós mesmos. A cada dia, nós somos a nossa versão melhorada. Porque a cada dia, nós estamos melhorando um pouquinho. Nem que seja a passinho de tartaruga. Mas estamos melhorando um pouquinho. No máximo, nós estamos parados. Sem para frente nem para trás. Até mesmo porque não há retrocesso. Mas, a cada dia, nós temos que nos propor a ter uma versão melhorada de nós mesmos. É isso que Deus espera de nós. Sejamos um bom aluno na escola da vida. Nada de fugir de aulas, fazer greve ou campanha para afastar o professor. Esse professor, que é a vida, ele não vai se afastar. Ele vai estar ali, nos testando, nos mostrando as dificuldades, para que nós evoluamos, para que nós obtenhamos progresso, com paciência, determinação e entendimento de que a chegada de todo e qualquer problema é hora de promoção. Vamos retirando as pedras do nosso caminho e vamos nos surpreender com o fato de que bem embaixo delas há muitos tesouros escondidos. Então, quando nós, diante do problema, nós formos ali lutando, retirando as pedras do caminho, retira uma dali, retira uma daqui, consigo andar mais um pouquinho, eu vou acabar me surpreendendo e percebendo que aquela pedra que eu tirei, nossa, olha, tinha muito tesouro embaixo dela, que eu posso usar para mim. Eu posso estar me melhorando com aquela pedra que eu tirei e não tinha observado o tesouro que estava embaixo dela. Agora eu vi, porque eu consegui tirar a pedra. E assim nós vamos nos melhorando. Consta que Chico Xavier costumava narrar aos seus amigos uma pitoresca história de um homem que, ao desencarnar, apesar de ser bastante religioso, foi parar nas regiões espirituais inferiores por conta de seus deslizes morais. Ele era espírita, mas ele teve muitos deslizes morais. E quando ele desencarnou, ele foi para as regiões inferiores e ficou frustrado quanto ao anseio de ser levado ao céu. Lá ele ficou por inúmeros anos, vagando em regiões de sofrimento, até que um dia, arrependido das coisas que fez de errado, ajoelhou-se e rogou a Deus que lhe tirasse daquele local e lhe permitisse trabalhar para o bem do próximo, a fim de que pudesse finalmente subir aos céus. Foi então que um espírito de muita luz surgiu-lhe e lhe disse: se você realmente quer ir para o céu, haja no inferno como se estivesse no céu, e o céu te ajudará. A partir desse conselho, o homem arrependido mudou seu comportamento. Quando via dois espíritos brigando, tentava reconciliá-los. Quando via alguém ferido, buscava dar-lhe remédio. Quando encontrava alguém nervoso e irritado, procurava agir com calma e paciência. Quando alguém o acusava, buscava sua paz no perdão. Fez-se companhia dos solitários, amigo dos equivocados, irmão dos sofredores. E foi assim que suas boas ações chegaram ao conhecimento do chefe daquela região do mal.
o chefe o chamou a depor para explicar o seu estranho comportamento. O homem, agora renovado, afirmou que essa seria a sua conduta, dali por diante, que outra coisa não queria fazer, a não ser ajudar os outros. O representante das trevas, com um olhar enigmático, disse-lhe que o inferno não se prestava àquilo, que ele estava ali perturbando as leis daquele lugar e que, por tal razão, seria expulso dali. E assim, o homem foi para o céu. Aí está uma história que merece nossa reflexão, não apenas para alertar quanto ao nosso destino após a morte, mas, sobretudo, para o destino que estamos escolhendo todos os dias. Cada um está onde se colocou. Na história contada, o homem não foi para as regiões felizes do mundo espiritual porque seus atos aqui, na experiência física, em sua grande maioria, acabaram trazendo infelicidade para o próximo. Machucou corações, traiu sentimentos, viveu exclusivamente para si mesmo, tratando os demais como objetos do seu prazer, apesar de ser bastante dedicado à religião espírita que professava na Terra, recordando as palavras de Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do Pai que estás nos céus. O irmão, contado nessa história por Chico, foi um ouvinte da palavra, não um praticante. O conjunto dos seus atos o levou a uma região espiritual equivalente ao padrão do seu comportamento. E tal fenômeno ocorre não apenas no momento da desencarnação, mas aqui, na nossa esfera física. Cada um de nós está vivendo uma realidade espiritual diferente, compatível com o nível de energia produzido pelo nosso modo de viver. Cada um está onde se colocou com seus atos, pensamentos e palavras. Aqui mesmo. Não precisamos desencarnar para isso. Nós estaremos aonde está o nosso pensamento, os nossos sentimentos, os nossos atos, as nossas palavras. Cada um de nós vivemos uma realidade espiritual diferente. Então, mudemos por dentro para mudar por fora. Quando o homem pede a Deus para deixar o inferno, o espírito de luz que o atende não o transfere imediatamente, mas dá a ele a senha capaz de fazer isso. Haja no inferno como se estivesse no céu, e o céu te ajudará. Muitas vezes desejamos que a situação exterior mude, para que nós mudemos depois. E dizemos algo como: se eu tivesse um trabalho melhor, eu seria um excelente empregado. E por que então nós não seremos um excelente empregado para nós termos um trabalho melhor? Se eu tivesse uma família bacana, eu seria mais legal em casa. Por que não, então? Porque eu não sou mais legal em casa. Que aí eu teria uma família mais bacana. Se eu vivesse no exterior, eu poderia até trabalhar de garçom. Mas como eu vivo aqui no Brasil, tá? Eu vou ganhar bem menos como garçom. Mas se eu estou precisando, por que não? É um trabalho. Se eu fosse rico, eu ajudaria os pobres. A gente escuta tantas pessoas falarem assim: queria tanto ganhar na loteria, eu ia ajudar todo mundo.
Queria ganhar para eu ajudar. E por que que eu não ajudo sem eu ganhar na loteria? Por que que eu não ajudo mesmo com o pouco que eu tenho? Ah, mas eu não tenho o dinheiro para dar para os outros. Mas a gente não ajuda só com dinheiro. A gente ajuda com o alimento, a gente ajuda com uma palavra, a gente ajuda com um abraço, a gente ajuda com um ouvir, um ombro amigo. Tem tantas formas de ajudar. Se eu não fosse doente, eu faria alguma coisa para as pessoas. E por que então eu não faço alguma coisa para as pessoas, mesmo sendo doente? Porque eu posso estar doente e posso ouvir alguém que às vezes está muito mais doente do que eu. E posso ouvir, dar o meu ombro amigo, dar um abraço, orar por ele. Olha quanta coisa eu posso fazer. Vejamos o exemplo do nosso Chico Xavier, que teve muitos problemas na sua vida. Ficou órfão aos 5 anos. Teve uma infância com muitas privações. Experimentou inúmeras enfermidades ao longo da sua existência. Enfrentou preconceitos de toda ordem, pois, como médium, foi acusado de louco, de charlatão. Chico Xavier viveu muitos infernos, mas agiu em todos eles como se estivesse no céu. Nunca revidou uma ofensa. Não se tornou uma pessoa amarga, vingativa ou complexada. A todos tinha uma palavra de bondade, um prato de comida, um livro, um cobertor. Era gentil no trato com as pessoas. Dizia que não tinha inimigos. Ninguém saía de sua presença sem a luz do seu coração. Ele teria todos os motivos, como muita gente tem, para dizer: ah, mas eu fui muito infeliz. Você não sabe o que que eu vivi a vida inteira. Por isso que eu sou assim, amargo, revoltado. Também alguém tem que pagar tudo que eu passei. Eu também vivi mal. Olha, Chico, nos deixando tantos exemplos. Alguns dirão, mas isso é extremamente difícil. Fácil, não é, mas não é impossível. Acredito que a dificuldade esteja mais no ato de mudar, de agir diferente do que temos feito, de pararmos de exigir um céu que nós não ajudamos a construir. Muitas vezes nós queremos viver num céu, mas a gente faz da vida das pessoas que vivem com a gente um inferno. Como a gente quer viver num céu? Todo crescimento gera desconforto. Diante da necessidade de mudar, de desapegar do que nos faz sofrer, de abandonar a preguiça, de enfrentar o medo, desapegar-se daquelas coisinhas que a gente sofre, de deixá-las para trás, de modificar aspectos negativos da nossa personalidade, do custo emocional que todo amadurecimento exige de cada um de nós. Para amadurecer, é sofrido, é doído. Nós estamos nos tornando uma pessoa melhor. Nós estamos deixando aquele homem velho para trás e construindo um homem novo. Isso é doído. Sem experimentar algum tipo de dor, quase ninguém evolui. Quase ninguém se mexe. Quase ninguém muda. E sem mudança, não há evolução. Sem problemas a enfrentar, ainda estaríamos vivendo
como o homem primitivo das cavernas. Quanta coisa ali a gente teve que mudar para chegar hoje, nesse mundo de agora, para a gente ter agora um pouco mais de sentimento, de amor. Quanta coisa a gente sofreu, mas foi com um sofrimento, com a dor, que nós crescemos, que nós nos melhoramos. Muitos espíritas, não, muitos espíritos aportam do outro lado da vida em estado de perturbação e enfermidade, porque na Terra não enfrentaram suas lutas com espírito vitorioso, uma vez que viveram desprevenidas, vacilantes, infantilizadas e trôpegas. São os soldados que temeram o campo de batalha por falta de fé. Saíram derrotados por falta de coragem, porque é cômodo continuar com os nossos vícios. Ah, deixa quieto. E quantos não dizem assim? Eu nasci assim, vai ter que me aguentar. Então nós temos que sair da nossa zona de conforto, daqueles vícios que a gente traz enraigados dentro de nós. São os soldados, esses que chegam do outro lado da vida de perturbação e enfermidade, são aqueles que vacilaram quando podiam ser firmes, que deixaram-se vencer pela dúvida. Preferiram trilhar a avenida do menor esforço ou do esforço algum. Escolheram viver como a personagem infantil Peter Pan. Cresceram, mas evitaram assumir responsabilidades e compromissos. É como às vezes muitas mães falam, é eu que a minha profissão sempre foi na educação, elas dizem, mas eu não posso com meu filho, eu não dou conta dele. Que é cômodo deixar ele ser o que quiser e eu continuar fazendo as minhas coisas. É desgastante mesmo. Chamar atenção, dar exemplos bons, mostrar que aquilo ali está errado, pegar no pé, dar castigo. É cansativo. Para isso, temos que ter coragem, temos que ser firmes, temos que ter fé que aquele espírito que está ali, como nosso filho, vai se tornar alguém bom, vai se tornar um homem de bem. E tudo isso é desgastante. Então, às vezes, muitas pessoas preferem deixar que a vida ensine e se acomoda na sua zona de conforto e deixa o filho virar o que quer. E aquele ser que Deus colocou, nos emprestou como filhos, para que nós os ajudássemos a crescer, a se tornar uma pessoa de bem. Tudo bem, às vezes a pessoa, a mãe, o pai, faz tudo o que pode e a pessoa não vira um homem de bem. Mas a obrigação dos pais eles fizeram. Se ele não virou homem de bem, é por conta do próprio filho. Não é mais a culpa dos pais. Então, eu estou citando isso como exemplo para ver que muitas vezes a pessoa prefere ficar na sua zona de conforto. O filho está ali quebrando tudo. Fulano, mexe não. Porque é cômodo. Ao invés de falar, venha. Portanto, para que não venhamos mais retardar o nosso progresso espiritual, para que as provas não nos atemorizem tanto, deixemos claro
no nosso interior, que aqui na Terra o homem passa por transformações até chegar ao aperfeiçoamento. Evoluir é uma grande vantagem. É para isso que aqui estamos. Quem adia suas provas, quem não as enfrenta com espírito de coragem, quem se recusa a ser uma pessoa melhor, na verdade, está adiando a sua evolução e, com isso, a própria felicidade. Então, que nós possamos refletir, né? Tudo são reflexões para que a gente, de degrau em degrau, vai se transformando num ser melhor, mais burilado, mais brilhante, um homem de bem, um homem melhor. Era isso que eu tinha para dizer.